Fala galera, tudo bem com vocês? O estudo de hoje é pautado no final do capítulo 14, a bênção de Melquisedeque. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Nômades Literários, onde iremos morar de livro em livro, descobrindo as suas riquezas. Esse vídeo faz parte da série Morando em Gênesis na sua playlist no YouTube e nós iremos agora acompanhar o estudo de A Bênção de Melquisedeque, como havia falado no início, no finalzinho do capítulo 14. Pode olhar na descrição aqui embaixo no vídeo para você ter acesso ao e-book de apoio a esse estudo. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Muito bem, pessoal, estamos no estudo A Bênção de Melquisedeque, Gênesis 14, do 17 até o 24. E agora a nossa introdução. O texto bíblico narra o retorno de Abraão após derrotar 4 reis orientais, momento em que ele é recebido por 2 reis cananeus, Bera, rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém. Este episódio revela 2 atitudes em relação a Abraão, uma de bênção, representada por Melquisedeque, e outra de maldição, representada pelo rei de Sodoma. Nosso objetivo é destacar as consequências dessas atitudes e fazer aplicações práticas, lembrando que somos descendentes espirituais de Abraão, povo de Deus, e que as Escrituras foram escritas para o nosso ensino. O contexto da batalha e o encontro com os reis. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, versículo 17. Abraão havia perseguido e derrotado Quedorlaomer, chefe de uma coalizão de reis da Mesopotâmia, que 13 anos antes subjugara diversas cidades em Canaã. Após uma revolta, Abraão, com 318 homens e aliados, venceu e resgatou seu sobrinho e os despojos de guerra. Toda essa história é encontrada na leitura dos versos anteriores e explicadas também no estudo anterior que nós tivemos, que é o resgate do sobrinho Ló. Agora a gente vê o mapa do estudo anterior, onde Abraão com seus aliados perseguiu e derrotou os 4 reis que estavam subjugando essas nações. Como você pode conferir toda essa trajetória em amarelo, que foi a rota de perseguição, ele saindo desse ponto aqui que a gente vai agora destacar, que é a cidade de Hebron, onde ele estava, e ele foi até a Síria, que era o assentamento desses 4 reis. Em seguida, ele retorna. Nesse retorno, antes de ele chegar na sua terra, na sua habitação ali em Hebron, nos carvalhais de Manre, ele para no vale de Savé, ali nas proximidades de Jerusalém, onde ele é abordado por esses 2 reis. Então, vamos dar continuidade nos slides aqui. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote. O que a gente sabe sobre esse rei Melquisedeque, e agora que Abraão está de volta, a gente vê no versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, cujo o nome significa rei de justiça, era o rei de Salém, cidade que mais tarde seria Jerusalém. A cidade de Salém vai se tornar cidade de Jerusalém. Salém significa paz, e então a gente entende que além de Melquisedeque significar rei de justiça, também significa rei da paz, que ficava entre Hebron e Betel, o mesmo lugar onde Abraão morava e se separou de Ló.
Salém era edificada sobre o monte, que mais tarde se chamará o Monte Sião, e onde se erguerá o templo de Salomão. Melquisedeque ofereceu a Abraão pão e vinho, uma refeição de gratidão pela paz trazida por Abraão, que havia libertado a região da opressão dos reis orientais. Embora a associação com a ceia do Senhor possa parecer evidente, nesse contexto, pão e vinho eram alimentos comuns da época, sem conotação religiosa. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, com o termo hebraico Elion, uma expressão que aparece aqui pela primeira vez, mostrando que ele conhecia e servia o verdadeiro Deus, mesmo em meio à corrupção e idolatria de Canaã. Como sacerdote, Melquisedeque oferecia sacrifícios e ministrava a palavra de Deus, evidenciando que, mesmo em lugares inesperados, o culto a Deus jamais deixou de existir. Abraão só conhecia Deus pelo nome de Yahvé, que em hebraico significa o grande eu sou, nome pelo qual Deus havia se revelado a ele. Melquisedeque então conhecia o verdadeiro Deus, muito embora ele provavelmente fosse o único ou um dos poucos que retivessem esse conhecimento de Deus ali na região de Canaã, que tinha sido habitada a princípio pelos descendentes de Cã, o terceiro filho de Noé, cujo neto Canaã foi amaldiçoado por Noé, e já cedo há indícios no texto, dessa inimizade entre os cananeus e os semitas. Continuando, a bênção de Melquisedeque. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. É muito interessante que a gente vai ver agora sobre essa bênção que ele deu. Aqui no texto, esse termo aqui, Altíssimo, e depois a gente vai destacar também essa palavra criou. Esses dois termos, essas duas palavras, a gente vai agora comentar sobre elas. Ao abençoar Abraão, Melquisedeque revela um entendimento profundo da natureza divina, reconhecendo o patriarca como o escolhido de Deus ao invocar o Deus Altíssimo. O rei de Salém demonstra uma fé que transcende as crenças politeístas da época, onde adoravam diversos e múltiplos deuses. Em um contexto marcado pelo caos e pela adoração a esses deuses, Melquisedeque destaca a singularidade de El Elyon como o Criador e soberano de todas as coisas. Como eu disse, a palavra criou, que a gente vai destacar também, além de Altíssimo, aqui não apenas indica uma ação de formar, mas também expressa a ideia de posse e domínio. Ao reconhecer o poder criador de Deus, Melquisedeque confia em sua capacidade de conceder a vitória a Abraão. Por conseguinte, agora a gente vai no próximo slide. O louvor de Melquisedeque a Deus. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Já estamos no verso 20. Com isso, Melquisedeque reconheceu que Abraão era portador das promessas de Deus e o abençoou em nome de Elion, o Criador de todas as coisas. Ele também louvou a Deus por entregar os inimigos nas mãos de Abraão, reconhecendo que a vitória vinha de Deus, não das forças militares de Abraão. Como sinal de reconhecimento, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia recuperado, demonstrando seu respeito pela autoridade espiritual de Melquisedeque. O encontro entre Abraão e Melquisedeque, registrado nesse capítulo, é um marco teológico. Nesse episódio surgem pela primeira vez na Bíblia conceitos cruciais para a compreensão da fé.
Primeiro conceito, o nome divino, Elion, que revela a supremacia de Deus. O sacerdócio, representado por Melquisedeque. O dízimo, simbolizado pela oferta de Abraão. A prática de oferecer o dízimo, embora nova na narrativa bíblica, não era desconhecida no mundo antigo. Povos da região costumavam pagar tributos a reis e oferendas a deuses através de sacerdotes. Ao agir dessa forma, Abraão não apenas seguia um costume cultural, mas reconhecia a autoridade divina representada por Melquisedeque. E esse ato estabeleceu um precedente que se tornou lei em Israel e, posteriormente, um costume na igreja cristã, demonstrando a continuidade da fé desde Abraão. Vamos para o próximo. A abordagem do rei de Sodoma. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Verso 21 do capítulo 14. O contraste entre a generosidade de Abraão e a ingratidão de Bera é marcante. Ao ser resgatado por Abraão e ter seus bens e súditos devolvidos, Bera apenas não deixa de agradecer, como também impõe uma exigência inaceitável, que Abraão lhe devolva as pessoas que haviam sido salvas. Essa atitude é contrária às leis da guerra na época, que concediam ao vencedor o direito sobre os bens e os prisioneiros de guerra. A audácia de Bera pode ter sido motivada pela observação da generosidade de Abraão ao oferecer dízimo a Melquisedeque. No entanto, o rei de Sodoma demonstra uma falta de compreensão dos princípios de justiça e gratidão. Esse episódio nos ensina que a bondade por si só não é o suficiente para garantir relações justas. É preciso que a bondade seja equilibrada pela justiça, a fim de evitar que seja explorada por pessoas com intenções egoístas. Para esse comentário que eu acabei de fazer, eu vou me destacar junto com vocês nesse estudo e dizer o seguinte: a gente pode ser bom, mas temos que ser justos também, para poder ter uma prevenção antivírus de parasitas que vêm em nossa vida para nos explorar sob o pretexto de que somos humildes por servir a Deus. Então temos que aprender a justiça, a maturidade. O próprio Cristo disse para sermos astutos como as serpentes e mansos como as pombas. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora para o nosso próximo slide. Aprendizado é o que eu acabei de falar, mas para fixar melhor. Esse episódio nos ensina que a bondade por si só não é o suficiente para garantir relações justas. É preciso que a bondade seja equilibrada pela justiça, a fim de evitar que seja explorado por pessoas com intenções egoístas, manipuladoras, com falácia e parasitas em nosso caminho. O solene juramento de Abraão. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Verso 22. E com esse comentário a gente vai aqui, deixa eu me encontrar aqui agora no roteiro. Quando Abraão jurava pelo Senhor, ele realizava um ato ritualístico profundo. A expressão hebraica levantar a mão ao Senhor era utilizada para expressar juramentos solenes e promessas sagradas. Note que isso é uma cerimônia ritualística muito antiga e é vista nos filmes americanos do tribunal, né? Ao dizer somente a verdade e levantar a mão direita. Ao elevar a mão diante de Deus, Abraão não apenas confirmava sua fé
mas também demonstrava sua compreensão da natureza divina. Abraão conhecia Deus por Iavé, o nome revelado na aliança com ele. Ao mesmo tempo, ele havia se encontrado com Melquisedeque, que adorava Elion, o Deus Altíssimo. Ao levantar a mão, unia esses dois nomes divinos, afirmando que ambos se referiam ao mesmo Deus, único e verdadeiro. Abraão e a recusa dos bens. Que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu quem enriqueci Abrão. Verso 23. Com isso, Abraão, porém, recusou qualquer ganho material de Bera, para evitar que o rei de Sodoma alegasse ter enriquecido Abraão, conforme lemos no texto. E aqui Abraão revela o seu caráter como homem piedoso, como servo de Deus. Ele faz um juramento solene a Deus de que ele não vai ficar nem com as pessoas e nem com os bens que ele tinha recuperado. Abraão não era contra receber alguma coisa porque ele tinha aceitado pão e vinho de Melquisedeque. Mas agora ele não aceita absolutamente nada do rei Bera, e a razão está no final do verso, para que ele não espalhasse que prosperou o patriarca. Abraão conhecia a malícia daquelas pessoas. Provavelmente, longe de sentir gratidão pelo que Abraão havia feito, se ele, Abraão, tivesse ficado com os despojos ou qualquer outra coisa, em vez de ser grato a Deus, ele diria: olha aí esse hebreu, está vendo a riqueza que ele tem? Foi eu quem dei tudo isso a ele. Abraão sabia como funcionava a mente daqueles ímpios e, para preservar-se dessa situação, disse: não vou aceitar nada de você, para que depois você não possa dizer que eu fiquei rico às custas dos seus bens. Prosseguindo, um dividir justo, a sabedoria de Abraão. Nada quero para mim, né? A não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Verso 24. Com isso a gente entende que Abraão, ao recusar os bens de Sodoma, demonstra uma fé inabalável em Deus e um distanciamento das práticas corruptas dos cananeus. Diferente de Ló, que se deixou seduzir pelas riquezas da planície, Abraão compreendeu que sua prosperidade vinha diretamente de Deus. Essa atitude antecipa a promessa divina de abençoar aqueles que abençoam Abraão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoam. A história de Sodoma e Gomorra serve como um exemplo claro dessa promessa, mostrando que a bênção de Deus sobre Abraão se estende aos que o seguem e a maldição recai sobre seus inimigos. Os cristãos, como herdeiros das promessas de Abraão que somos nós, devem lembrar que Deus continua fiel às suas palavras e é que aqueles que abençoam a igreja serão abençoados, enquanto aqueles que a perseguem enfrentarão juízo divino. Separação do mundo ímpio. Abraão nos dá um exemplo de como devemos evitar associações prejudiciais com pessoas e práticas ímpias. Ele aceitou a bênção de Melquisedeque, um servo de Deus, mas rejeitou qualquer aliança com o rei de Sodoma. Isso nos ensina a importância de nos mantermos fiéis a Deus, mesmo em meio ao mundo que busca comprometer a nossa fé. Enquanto convivemos com o mundo, devemos ter discernimento em nossos relacionamentos para que não prejudiquem a nossa caminhada com Deus. Essa história nos mostra como a fidelidade de Deus e a separação do mal nos levam a receber suas bênçãos, assim como Abraão foi abençoado por sua obediência e confiança no Senhor.
Agora é muito interessante o dízimo, um gesto ancestral que a gente pode entender. É interessante notar que a prática do dízimo já existia antes mesmo da lei de Moisés. O exemplo de Abraão, que ofereceu 10% de seus bens a Melquisedeque, demonstra que o dízimo era uma expressão de gratidão e reconhecimento a Deus, anterior à lei mosaica. Essa prática, posteriormente sistematizada por Moisés lá em Deuteronômio, se tornou um costume comum entre o povo de Deus, servindo como um meio de sustentar o trabalho da igreja e ajudar os necessitados. Agora, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Deixa eu ver aqui, gente. Voltar para ver. Certo. Vamos voltar aqui em Melquisedeque, um tipo de Cristo. O que eu tenho a dizer sobre isso, que é a figura enigmática de Melquisedeque, rei e sacerdote, que abençoou Abraão, antecipa a vinda do Messias. Sua identidade única, sem genealogia, que é sem destino e origem, e com um sacerdote eterno, aponta para um tipo profético de Cristo, o sumo sacerdote. E agora os próximos passos é como uma tarefa que eu quero deixar para vocês lerem Salmos capítulo 110 e a carta aos Hebreus capítulo 7. O Salmo 110 confirma essa conexão, profetizando que o Messias seria um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo escrito por Davi revela que a identidade de Melquisedeque transcendia seu tempo, apontando para um futuro rei sacerdote, que seria tanto humano como divino. Já em Hebreus, a carta aos Hebreus no capítulo 7, a organização de ideias é esta. A carta aos Hebreus aprofunda uma compreensão destacando as características únicas de Melquisedeque, que o tornam um tipo de Cristo. Sua falta de genealogia, seu sacerdócio eterno e seus títulos de Rei da Justiça e Rei da Paz. Essas qualidades colocam acima de todos os sacerdotes levíticos e apontam para a superioridade do sacerdócio de Cristo. Existe agora aqui, deixa eu só finalizar esses slides para falar um pouquinho com vocês, galera. Só um instantinho, vamos aqui. Muito bem, mais uma aplicação interessante que a gente olha nesse texto, que eu deixei de mencionar na apresentação de slides, é o seguinte: a gente viu aí que Abraão, ele restaurou a paz, ele enfrentou 4 reis com apenas 318 homens, mais um pouquinho de aliados ali, junto com aquele pessoal ali, que é Skol, Erner e Manri, os aliados dele. Então a gente pode entender que o exército dele era em torno de 500 a 600 pessoas, homens bem treinados, bem preparados para a batalha, para a guerra. Só que aconteceu o seguinte: com esses poucos homens que não configuravam nem um exército de 1000 homens, ele conseguiu derrotar 4 reis. A gente pode entender que com essa estratégia, esse poderio militar, ele poderia tomar Canaã pela força, mas ele não fez isso. Porque você vê, ele volta com aqueles despojos de guerra, com aquele pessoal resgatado, e a atitude do rei de Sodoma foi uma atitude oportunista, egoísta e manipuladora, usando falácias. Abraão poderia ter ficado nervoso e falado: não, quer saber, eu vou tomar agora Canaã à força. Já que eu tenho todo esse poder, eu já acabei de vencer 4 reis, vou vencer o resto, porque agora tá fácil. Mas ele não fez isso. Ele esperou em Deus. Então, muitas vezes, você pode ter a oportunidade de, com seus próprios meios e recursos, muitas vezes, confiando na força do seu potencial, você pode conseguir o sucesso. Porém, a gente tem que fazer como Abraão fez. Ele esperou em Deus pela fé. Ele teve fé em Deus e esperou o momento certo para que a bênção ela venha bem rica, enriquecendo e não acrescentando dores. Não meteu os pés pelas mãos. Ele agiu com cautela, sabedoria
e fé. E terminamos aqui o nosso estudo. Aqui em cima você vê muito obrigado pela audiência, parabéns por chegar até aqui. Acompanhe o restante dos nossos vídeos, se inscreva no canal, curta, compartilhe e vídeo novo toda quinta-feira. Até a próxima, pessoal!